Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje vamos meditar em Lucas capítulo 14, versos de 7 a 14. Cuidado, não queira parecer mais do que aquilo que você é. É uma parábola de Jesus e essa semana a gente vai trabalhar algumas dessas parábolas. O texto diz assim: Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior importância do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então, você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Até o verso 11. É interessante vermos que, nesse texto, nós temos aquilo que eu gosto de chamar de sermão encomendado. Ou seja, Jesus viu a atitude das pessoas, como as pessoas estavam agindo, e aí então Jesus conta uma parábola em cima dessa situação. No linguajar comum, nós dizemos que foi um sermão encomendado, porque Jesus viu a situação e em cima dela ele conta esta parábola. E é interessante vermos que as pessoas que estavam ali ouvindo Jesus, aqueles fariseus, aqueles homens que iam ao templo, eles conheciam muito bem as palavras que estão escritas em Eclesiastes 25, 6 e 7. Eclesiastes 25, 6 e 7 diz assim: não te glories na presença do rei, nem te ponha no meio dos grandes, porque é melhor que te digam sobe para aqui, do que sejas humilhado na presença do príncipe. Ou seja, não queira ser grande, não queira parecer grande. É exatamente isso que diz o texto de Provérbios. Ou seja, nós seres humanos, vamos nos incluir nessa, né? Nós seres humanos muitas vezes gostamos de ser importantes e nos achamos muitas vezes bem mais importantes do que aquilo que somos. E nessa parábola Jesus se trata exatamente disso. Ele diz para nós tomarmos cuidado com isso. E é interessante ver a postura desses judeus, porque eles conheciam Eclesiastes. Agora, uma coisa é conhecer e a outra é viver. Eles conheciam os textos, mas eles não viviam o texto. Quando sentavam à mesa, reclinavam à mesa, a cabeceira era para a pessoa mais importante. À sua direita ficava o segundo mais importante e à sua esquerda o próximo mais importante. Como é hoje o pódio, né, das corridas de Fórmula 1. O primeiro lugar fica no centro, o segundo do seu lado direito e o terceiro do seu lado esquerdo. E a partir daí, segundo a importância, as pessoas iam sendo colocadas. Mas as pessoas sempre querem sentar no lugar de honra. Tem um pastor, poeta, amigo meu lá de Goiânia, o pastor Zé de Abreu, que ele faz um trocadilho brincando. E ele diz o seguinte: quando alguém me chama para ser estrela de Belém, tudo bem. Mas me chamar para ser vaquinha de presépio, nem vem. Todos nós, na maior parte das vezes, queremos ser a estrela de Belém. Mas nem sempre nós somos a estrela. Muitas vezes existem estrelas muito mais importantes do que nós. Por isso, é bem mais sensato se colocar num lugar de menos importância para que o dono da casa chegue e fale para você: venha para cá. A coisa pior para mim que existe é a figura do papagaio de pirata. Papagaio de pirata são aquelas pessoas que, onde a autoridade vai, ele faz questão de ficar atrás da autoridade para ser filmada. E muitas vezes eles arrumam briga. Houve um caso de um deputado lá de Goiás, né, quando Maguito Vilela era governador, e ele era um desses papagaios de pirata. E ele fez o governador retirar um segurança do governador, que inclusive é um evangélico, porque ele era alto. E por ser alto, esse papagaio de pirata não aparecia. Note o seguinte: a necessidade que a pessoa tem de aparecer, de as pessoas acharem que eles são importantes. Em Mateus 23, 12, Jesus diz:
Aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Por isso, cuidado com o ego. Porque o ego sou eu, é você. Mas o egoísmo, que é um ego doente, ele gosta muito de ser o centro das atenções. Por isso, a gente não pode se esquecer daquilo que Paulo nos diz em Romanos, capítulo 12, o verso 3. Paulo diz assim: pois pela graça que me foi dado, digo a todos vocês, ouça o que Paulo diz, ninguém tenha de si um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Algumas pessoas, eles se orgulham muito da fé que eles têm. Eles querem sempre ser o cara. Mas muitas vezes nós não somos o cara. E nós temos que entender isso. Por isso é fundamental entendermos isso. Tomar cuidado com esse egoísmo e não nos acharmos melhores do que somos. Porque muitas vezes nós queremos sempre ser o centro das atenções. Queremos sempre ocupar os melhores lugares. No trabalho, na igreja. Não, fica tranquilo. Faça o seu melhor. E se as pessoas reconhecerem, amém. Se não, você tem a sua consciência tranquila, porque você fez o seu melhor. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.